Seja bem-vindo ao É Culpa do Algoritmo, onde a culpa nunca é nossa, é sempre do algoritmo. E hoje a gente resolveu trazer um ponto aí que foi bem polêmico na última semana. Bota polêmica nisso. E a gente quer entregar para vocês e trazer um pouco da visão de mercado, né? Muita gente se aproveita aí dessas ondas para mostrar um pouco do próprio viés, ou então para tentar viralizar, mas a gente vai tentar mostrar a nossa visão de empresário, visão de quem tem bastante bagagem aí de mercado, para vocês entenderem aí sobre a questão. E é claro, até antecipando, a gente vai falar um pouco aí do vídeo que viralizou, né, do Thales Gomes, né? Um patrão, 30 demitidos. Exatamente. Então, eu acho que o primeiro grande ponto assim tá ali próximo dos 4 minutos. Aí você pode deixar até ali, né? Que é tá no 4 cravado aqui. Que é essa primeira entrevista, que eu acho que tem alguns pontos bem legais aí que a gente pode trazer pra galera. Pode dar o play. Você foi anotando, né? Várias passagens. Eu aqui, eu tô totalmente sem roteiro, tô comentando de acordo com a minha cabeça. O Sérgio que anotou umas passagens pra gente comentar. Deixa eu dar play aqui. Você tem muitas Você tá ouvindo, né, o som? Tô. Então bora. pessoas sendo demitidas na companhia, se o seu turnover é alto, você é tido como um líder ruim, muitas vezes. Nenhum empreendedor quer demitir ninguém. Ninguém demite alguém porque tem um dia ruim. A pessoa é demitida porque ela continuamente não performa ou porque ela não evoluiu necessariamente para ocupar aquela determinada cadeira. E aí eu te pergunto, se essa pessoa ou continuamente não performa ou não evoluiu necessariamente para ocupar aquela cadeira, ela vai fazer com que a companhia tenha prejuízo. Eu discordo. Porque ela não vai fazer com que a companhia tenha porque prejuízo. assim, não vai fazer. Porque assim, Como, eu vou utilizar o meu exemplo. Tá bom. Eu fui demitida, eu fui contratada por uma fundação, que eu não vou citar o nome aqui, porque ela é conhecida nacionalmente, mundialmente. É uma fundação, eu sou uma militante pela primeira infância, e era o meu sonho trabalhar nessa empresa. E eu fui perseguida pelo meu ex-esposo, né? Ele me perseguiu tanto, era o emprego da minha vida, eu tinha todos os benefícios. E assim, o dia bom se tornou um dia mau e eu fui... Cara, posso dar uma pausa aqui? Pode, por favor. Eu vi depois que eu acho que esse ex-marido dela, ele mandou algum direct pro Thales no Instagram depois. Sério? Não, e ó, assim, bom, a gente vai falar sobre o que a gente acha do que ela tá falando, mas eu acho que pior que isso é só o que o cara tava fazendo, tipo... ele foi na empresa dela cobrar ela porque ela não tava pagando pensão pra ele, porque ele tem a guarda do filho deles e ela tinha que pagar pensão. Cara, em português, claro, foda-se determinação jurídica nesse caso. Você é homem, né, cara? Filho é seu. Você não tem que pedir pensão pra ninguém, por mais que juridicamente ela tenha que te pagar. É uma questão um pouco de honra, um pouco de porra. Ah, meu Deus do céu. Cara, não sabia. Mas bom, mas dá o play aí. demitida em 3 dias, a empresa não me escutou e eu sou uma excelente funcionária. Eu sei até onde eu poderia ir. Então aquele dia mal, se transformou, aquele dia mal se transformou num dia muito pior, porque eu fui demitida e eu poderia ter dado muito lucro pra fundação. Por isso que eu acredito... Ou talvez nem lucro, porque a fundação não quer lucro. Você poderia ter feito o teu propósito para trabalhar com a primeira infância, né? Sim, então só que o que aconteceu? Optaram por escutar o meu ex-marido. Era o emprego dos meus sonhos. Sim, foi o meu trabalho e causou um grande problema. Só que eles não tiveram uma escuta ativa. Por isso que eu falei pra você. Escute os seus funcionários. Escute os seus funcionários. Isso aqui você tá me trazendo um problema pessoal que você teve, uma fundação que você trabalhava, e que quando a gente pega numa média, falando de demissões, a gente não pode... Mais uma pausa rápida aqui. Se daqui pra frente, vocês vão ver que todos os problemas que a galera traz são tudo pegando uma exceção e tratando aquilo como se fosse uma regra. E, cara, se justificar qualquer coisa pela menor probabilidade é pura burrice, né? Você não tem como analisar um problema sem generalizar. Vê se a gente lida com os muitos problemas que uma empresa gera todos os dias, olhando pelas menores probabilidades, justificando com as exceções, né? Tipo, não existe isso, mas enfim, não dá pra exigir da galera também. Sim. Pode dizer que todos os casos de demissão são por isso, né? Eu sinto muito ter passado por isso, tá? Então ninguém fica feliz em ver outra pessoa demitida, não sei que a pessoa seja psicopata, isso não existe, né? E principalmente você me dizendo que você estava trabalhando com algo que você ama, com uma causa tão nobre que é a primeira infância. Agora, o que aconteceu ali na fundação, eu não posso julgar nesse debate. O mérito do debate é que quando uma pessoa é demitida de uma companhia, ela necessariamente... Eu tô lembrando que os caras estão chamando ele de traquinas agora. Não consigo, que a companhia paga valor naquela pessoa. O seu caso pode ter sido diferente, eu sinto muito ter acontecido. Mas o mérito do debate é o que acontece com uma companhia quando ela olha para um funcionário e fala: o funcionário não está performando, não evoluiu, eu tenho que ficar com esse funcionário, eu te disse. Mas o que está acontecendo com esse funcionário? O que está causando essa falta de motivação na sua empresa? Será que não é questão salarial? Será que não é questão de desvalorização? Você está passando nos setores para ver como os funcionários estão? Cara, é assim, pausa. Sério. O Thales Gomes, além dele parecer uma traquinas, certeza que ele tomou um Lexotan aí pra ele ter esse tipo de paciência nessa discussão. E entendendo o perfil dele. Não tô dizendo que ele é o cara mais correto do mundo, aliás, longe disso. Mas certeza que pra ele aturar essas generalizações dessa forma, em casos super específicos, super subjetivos, né, e que você não consegue entender as particularidades do assunto, né, igual ela, né, da questão do esposo, da questão que foi demitida, da questão da empresa não ter dado uma segunda chance. Tipo, a resposta certa é: sinto muito, cara, pelo seu caso, como ele mesmo fala, acho.
fala, eu sinto muito pelo seu caso específico, mas isso não dá pra colocar como situação num debate. Tipo, não, eu acho que um pouco mais pra frente tem alguns pontos importantes que a gente vai levantar. No prejuízo pra companhia, eu tô te dando um dado técnico, né? Uma pessoa pode causar prejuízo pra companhia, dependendo da cadeia que ela tá, pode causar a companhia em ruína. Vou usar o meu exemplo. Eu tenho 400 funcionários. Dependendo, pra salvar um funcionário, pra salvar um funcionário, eu posso deixar 400 famílias desamparadas. É justo com 400 famílias ficarem desamparadas por causa de uma família? Mas uma vida vale muito. Mas é justo eu desocupar 400 pessoas por causa de uma não performar? Mas então, você acha justo ou não? Eu acho que essa vida vale a pena você... Mano, ó, quantas vezes a gente não pega esses problemas de não conseguir ter uma visão de mais de 1 metro de altura, assim, sabe? A galera não consegue ter visão sistêmica. Não consegue entender relação de causa e efeito, porque já é um negócio de segunda derivada no cérebro, Sim, assim, sabe? sim. Tipo, cara, você vê que fica num loop de confirmação e ele traz argumento exato, número razoável. Ele fala assim, cara, eu tenho 400 pessoas. Você acha certo eu querer manter... Por exemplo, o caso que ele disse que pode levar à ruína 400 pessoas é um diretor ou um gerente incompetente. Que além de custar muito, ele pode levar a empresa pro buraco. Né? E a gente vê por aí em muitos casos. Né? Centenas de casos. Centenas, a gente vê isso. Cara, manter por preferência é a pior coisa. E leva pra ruína. Aí ele ainda coloca, você prefere que eu leve 400 pessoas pro buraco pra cuidar dessa? Só faltou, tipo assim, se tivesse um leitor da mente dela, ia ser, se essa pessoa for eu, beleza. Entendeu? Porque é isso que faltou. Porque no final das contas, se ela tivesse nesse lugar de tomar essa decisão, ela só ia se preservar e atacar o resto pro lado, porque essa é a natureza humana, tá? Sim. Todo mundo agindo por interesse próprio. Sim. Todo mundo. Inclusive ela, quando tá falando isso. E como a gente já falou em outros episódios, né, o middle management é sempre a parte mais tóxica da linha estrutural, né, da empresa, né, e da parte estrutural. E aí você tem um ponto podre ali no meio, você precisa manter esse ponto podre que ele vai enraizar e vai passar isso, vai passar essa cultura errada, essa visão errada da empresa para outras pessoas, e isso pode prejudicar, né, que é o que ele quis dizer, né, de forma sistêmica outras 400 pessoas, como por exemplo, fechar uma planta de uma empresa, né. Total. Ou então a não adoção de alguma tecnologia nova por resistência e tudo mais pode quebrar uma empresa, né. Sim. Bom, a gente tem casos muito próximos nossos e não precisa Sim. ficar repetindo aqui, mas é muito absurdo isso. É muito mais comum do que a gente pensa. E cara, até fazendo um parênteses nesse assunto, né? Quando eu tava na Toyota, várias decisões erradas, assim, né, do top management foram tomadas durante anos, e essas decisões fizeram com que, por exemplo, a fábrica de São Bernardo fosse pro buraco, né? Que era uma fábrica que funcionava desde os anos 60 lá, super bem estruturada, com centenas de trabalhadores ali, e foi por causa de uma decisão de um fruto podre. E aí, valeu a pena? Será que não ter sacrificado esse fruto podre em detrimento... E na indústria onde mais tem essas pratas da casa, né? Sim. Aqueles caras que estão há muito tempo e só estão se mantendo pelo tempo. Isso é horrível, cara. Sim. Horrível. Estão cheios de péssimas decisões e eu acho que a indústria automobilística é repleta desses caras, né? Super. É onde mais tem, porque banco, por exemplo, se assimila com empresa de tecnologia. Tipo, vai mudando e, né, são nichos mais dinâmicos. Agora, indústria automotiva em especial, que é o que moveu o país dos anos 50 pra cá, né? Acho que é o pior de todos. Perfeito. E uma coisa que tanto ela aqui já demonstrou, eu acho que vale comentar, como alguns próximos também mostram, e aí é unânime mesmo. Todos eles partem da premissa que alguém tem que cuidar deles. E galera, ninguém tem que cuidar da sua vida, pelo amor de Deus. Eu como empresário não tenho que cuidar da sua, você não tem que cuidar da minha, ninguém tem a obrigação de te bancar e te segurar por algum tempo que você não tá bem. Cara, infelizmente, tem que ter responsabilidade social, mas o empresário ele tá com todo o risco. Se você for um risco ao bem-estar dele, ele vai te tirar dali do mesmo jeito que seria o oposto, você faria o mesmo também. Então, claro que tem que se agir com ética, com cuidado, com as pessoas, sem previsibilidade. Não pode ser sem previsibilidade, né? Mas, pô, gente, achar que alguém tem que cuidar de você, ninguém tem que nada, né? Essa é a premissa da vida, né? Com certeza, com certeza. E, bom, acho que esse trecho aqui, ela vai ficar batendo nele, vai ficar um negócio... Começa a virar uma briga louca que todo mundo levanta a mão e pede pra trocar. Eu acho que um outro ponto bom é ali nos 12 minutos e 25, mais ou menos, que é o outro trecho aí que eu separei. Que é de um outro cara, aliás, esse cara ele voltou várias vezes pra falar com ele, e acho que a discussão é... Não, 12 e 25. 12 e 20, eu vou colocar aqui. Tá bom. Esse cara aqui, né? Isso.
Exatamente. Não necessariamente ela é obrigada, ela deveria. Não existe isso no acordo de trabalho. O contrato de trabalho, vamos lá, a definição do que é o trabalho. O trabalho é um contrato voluntário, certo? Então eu falo assim, cara, eu dou um emprego pra você, mano. Tô montando uma empresa. Ninguém te lá, obrigou a gerente trabalhar. de vendas, olha teu currículo, eu acho que bom gerente de vendas. Digamos que você não tá No entregando. mínimo tem que saber de vendas, né? Porque Não, não precisa colocar a pessoa de gerente. eu tô assumindo que você sabe é muito bom. Aí você vai entrar na companhia, você não tá entregando resultado. No currículo você é ótimo. Você não tá entregando resultado. Eu falo assim, meu querido, muito obrigado. Eu vou ter que te demitir, porque você já tem que entregar resultado. Você, como empresário, falhar, você vai ter que fechar sua empresa, você vai correr atrás de um empréstimo, um sócio, alguma coisa pra te ajudar. Simplesmente vai fechar a empresa porque você não se deu bem no que você fez agora. Tá quebrando. Esse é o risco. Mas não é o que os empresários fazem, né? Opa, claro que ele faz. Não, ele sempre vai correr atrás de ou um empréstimo ou uma ajuda de um. Se ele que tá 15% ao ano, eu vou arrumar empréstimo a quanto hoje? Você vai procurar um sócio, alguém vai te ajudar. Não, cara, e ó, os empresários. Os empresários é qualquer empresa que tem um qualquer pessoa que tem um CNPJ. Dá uma olhada em quantos % dos CNPJs hoje são MEI. Mais da metade. É mais da metade. Eles fizeram um E aí levantamento. Acho que ele fala mais pra frente de uns dados do Sebrae que a gente vai passar e é mais da metade. Quantos % dos CNPJs são MEI? Cerca de metade aqui, ó. 15 milhões de mês. Ou seja, 15 milhões faturam até 8 mil reais por mês. Quanto você acha que o empresário médio bota no bolso pro cara achar que esse cara consegue crédito? Qualquer que seja o crédito. Por mais caro que ele seja, né? Com certeza ele não consegue, né? Não consegue. E a outra coisa também, falta de visão sistêmica. Ele fala que os empresários, quando tem algum problema, eles sempre arranjam investidores, empréstimo, não sei o que. Cara, crédito você tem que pagar. Ele não é um dinheiro que você imprime e morreu lá. E no melhor dos cenários, se o cara contornou algum problema com crédito, ele vai morrer com esse crédito. A PF dele vai morrer com esse crédito. Então, cara, de novo, a gente tava falando de um nível muito baixo da galera, mas isso tá no seu controle, você não ser desse nível tão baixo, né? Então, Sim. se tá no seu controle, não seja. Aqui é um exemplo de muita coisa que você tem que evitar. E principalmente, pô, a galera aqui tem, sei lá, 30, 35, 40 anos, pô, aí não dá. Se você tem 18 e falta uma coisa ou outra, beleza. Agora você já passou dos 30 e não entender esses conceitos básicos, aí é um problema. Eu vou colocar uma analogia que o entender dele disso de pegar crédito ser como se fosse uma salvação, qualquer problema que tenha é igual pegar crédito, é como se você estivesse jogando videogame. Aí apareceu a tela Game Over, você quebrou sua empresa. É só você apertar ali, retry. Você vai lá, você começa a fase de novo, como se o governo colocasse no seu bolso, por exemplo, 100k, recomeça a vida com todo mundo ali, vai e tenta até dar game over de novo. Tranquilo. Se der game over, retry, volta e tenta de novo. É isso, total. Não é assim, né? Você tá indo pro caminho errado, você tá errando nesse momento. Sim, mas a gente tá entrando pro outro lado do debate. A gente tá falando que a empresa tem que... Não, a gente tá falando, exatamente, a gente tá falando realmente Mas de vamos pessoas pro lado do empréstimo, tá? Se ele tá 15% ao ano, tá? Hoje, se alguém for me emprestar o dinheiro, você concorda que ela quer ganhar em cima do que você pediu? O que é Selic? mínimo 15% ao ano, mas não é sobre isso. Porque Esse é o dever da outra empresa ganhar, entendeu? Eu ganho 15% ao ano, eu ganho deixando de ser dever do banco. Eu sou investidor. Eu falo assim, cara, ou você me dá pelo menos 3, 4 vezes isso, ou eu nem te empresto dinheiro. No Que mínimo. empresa que tem isso de margem pra conseguir pegar um empréstimo e valer a pena aí pagar o custo da dívida? Não tem, cara. Esse é o problema de você ter uma economia frangalhos, quando a gente tem que sobe muita taxa de juros e o empreendedor, ele fica de mãos atadas pra tomar risco. E o empreendedor, essencialmente, ele tem que tomar risco pra poder crescer a companhia. E crescer a companhia, essencialmente, é crescer gente. Eu preciso contratar gente. E se eu preciso ter eficiência pra ter lucro, aquelas que não são, obviamente, produtivas, elas precisam ter de ser demitidas pra que eu possa contratar outras pessoas. Ela precisa ser renovada no que ela tá precisando fazer pra continuar. E se eu não conseguir renovar? Você pode ter uma melhor gerente ali, se você conseguir mudar aquela pessoa que ela tá ruim em alguma coisa. E se eu não conseguir? Às vezes é o próprio superior dela que tá em cima, que ela não tá suportando. Geralmente, Mas não abandona a companhia, mas ela é seu líder. Mas essa pessoa só tem que ser renovada se for ele, velho. Entendeu? O grande ponto é esse. Se for qualquer outra pessoa, teria que ser demitida pra ele entrar, entendeu? Agora, a lógica é sempre essa. Agora, voltando à questão de crédito, né? Que esse ponto acho que é um dado que é bem relevante, né? E que a galera esquece. Mas num país que a gente tem uma Selic de 15% ao ano, que um banco não vai te emprestar por menos de 40, 45 ao ano, você tá falando que em 2 anos o que você pegar emprestado, ele dobra. Ou seja... Isso desconsiderando o composto, né? Não, eu tô desconsiderando tudo. Eu tô fazendo uma conta de padaria aqui pra todo mundo entender. Você pega uma grana, um X, daqui 2 anos você tem 2X com o banco. E aí o composto, o problema é, esses 2X, 2 anos depois vão virar 4X. E aí você começa a entrar numa bola de neve que você nunca mais sai. Ou seja, esse é o grande ponto de você ter um país com uma Selic alta, que você não tenha Mas as alavancas... já foi longe demais, né, velho? Já foi longe demais, a galera não pega. E, de novo, isso não é arrogância, não. É que tá no seu controle você aprender tudo isso. Uhum. Se tá no seu controle, você ter noção mínima de como a empresa que você trabalha funciona, como ganha dinheiro, aprenda, porra. Tipo, não Exato. tem porquê, cara. Inclusive, irrita o empreendedor você não saber e aumenta a probabilidade de você ser relegado a algo de apertar parafuso. Aliás, o cara que se preza não deveria nem te contratar se não se alinha com a visão dele, né? Sim, e em etapas assim, com a Selic alta, novamente, as pessoas que só apertam parafusos, as mais encostadas no departamento, são onde as empresas estão olhando mais no micro agora, porque os desperdícios
não são tão tolerados como antes, né? Quando você, eu tenho crédito disponível, qualquer coisa, Todo mundo né? foi A visão mantido dele. pela vista grossa, né? Aham, Todo mundo foi mantido pela vista grossa por anos. exato. Chega no momento desse, acabou a vista grossa, né? Exato. Você tá certo. Agora, e se eu não conseguir? E se o meu orçamento de treinamento for muito baixo? Né? O Brasil tem 22 milhões de Você CNPJs. voltou pensar pra você, o seu lado de empresário, não pro outro lado do CLT. Mas é óbvio que eu tenho que olhar pro meu lado da E o companhia. CLT tem que olhar pro lado dele. Mas aí quem vai pagar? dele. Ele vai olhar quem vai pagar o certo? E aí qual que é o problema? Se eu não conseguir pagar o salário do resto da turma, o que eles vão fazer? Eles vão embora, vão me processar e vão embora. Então é muito melhor todo Mas mundo muitas das trabalhar. vezes, eu posso responder por mim que eu trabalhei numa empresa, você até fechou, ela faliu, Tá bom. que a gente ficou trabalhando com pagamento atrasado. O VR caindo por dia. Então tinha gente que não ia. Era 1.001 funcionário, era dividido as pessoas. Então, tipo assim, não ia os 1.001 funcionários trabalhando naquela época, era 2 prédios, um do lado do outro. Então, tipo assim, não vou porque eu não tenho dinheiro do transporte, não vou porque a empresa não paga o VR, não vou porque o salário não caiu. Mas aí, Os demais continuam. mas aí vamos lá, você tá no teu direito, a empresa não tá Aí- cumprindo um acordo de trabalho. Mas aí muita gente deu a Ela tem mão obrigação de pra continuar a manter o trabalho e ajudar a empresa. Mas a empresa não tá preocupada se o funcionário tá indo, não, ela tá querendo saber se ela vai resolver o problema dela. O empresário quer saber do problema dele de hoje. Olha, cara, ele tá. Eu conheço. Visão sistêmica, de novo, não entende como é que a empresa uma pena. funciona, acha... É uma pena, velho. Pena. É uma Vários pena. empreendedores. E hoje tem 55 mil empreendedores como clientes. Eu Tipo, se você não entende como que a empresa faz dinheiro, não dá pra exigir que você ganhe mais herói, assim, na sua vida. Uhum. vou te dizer, se tem algo que deixa um empreendedor em frangalhos, é ele ter que fechar a empresa. Ninguém fecha a empresa. Exatamente. Essa é O a empresário destruição, nunca quer não perder só- a empresa dele como CLT, ele nunca quer perder o emprego dele. Mas veja bem, se o empresário falhar, ele simplesmente acabou a vida dele. Se você Essa a empresa lógica é falhar, boa. você fica muito emprego, certo? Então é fácil eu mover pra outro emprego. No caso do empreendedor, fica com a dívida pro resto da vida. Ele Sim, não mas quer pagar. Exato. a dívida que ele vai Precisa, negociar né? pra quitar. Ele vai quitar aquela dívida. Vai negociar pra quitar. Você negocia pra... Não, Da onde vem o dinheiro? E com certeza, se você tá quebrado, você não consegue pagar os salários de funcionários, cheio de processo trabalhista nas costas, com certeza você vai conseguir quitar uma dívida, né? Vai, pra caramba, pra caramba. Bom, agora, Qual outro? agora o próximo é os 24h30. Se eu não me engano, é uma menina que ela foi bem polêmica, assim, também. Esse aqui, né? É, Pode dar play? pode. Acha que meritocracia é uma exceção ou é uma regra? Meritocracia, Dentro do trabalho. Se eu me esforço muito, se eu fico até tarde, trabalhando 12 horas por dia para um empresário, eu posso ser uma pessoa, uma gerente, uma líder? não necessariamente. A meritocracia não é o volume de trabalho que você coloca, é o quanto você é bem sucedido naquilo que você fez. Se você me perguntar se eu acredito em meritocracia, sim, eu sou fruto de meritocracia. Né? Eu sou filho de uma empregada, de uma cabeleireira e um policial militar, que eu fui criado, por isso que eu falo que eu sou filho, pela minha avó, que é uma empregada doméstica, que trabalhava em 3 empregos, e ela me arrumou uma forma de morar de favor na casa do patrão dela junto com ela. É daí que eu vim. Então, eu sou fruto da meritocracia. Eu construí a minha própria sorte, com sim muito trabalho, mas também um pouco de sorte e sendo bem sucedido naquilo que eu fiz. Quanto Fazer trabalho? escolhas. Quantas horas por dia você Enquanto trabalha? eu tô acordado. Que perguntinha. Sem a menor Você acha dúvida. saudável isso? Pra mim, é a forma como eu escolhi viver, mas nem todo Você vê que ela tá perguntando qualquer coisa pra ser agressiva. Olha É. o olhar, a postura, É. tudo mais. Sim. mundo tem que viver assim. Sim. Nem todo mundo tem que ser Aí empreendedor. você acha que essa pessoa que não vive assim, ela pode ser um CLT Pode. e aí ficar ganhando 3 mil reais por mês pra sempre, tendo condições de trabalho que não são boas, não tendo home office? Não, e a generalização? Ela vai ser um CLT pra ganhar 3 mil, como se todos os CLTs ganhassem isso. Por mais que seja a média brasileira, se você tem um pouquinho de conhecimento, se você conversa com pessoas, sabe que não é assim, né? Sim. Não tendo atualização, por exemplo. Você Não, tá ela pode mudar de emprego, ela pode procurar um Mas lugar você onde acabou de falar que tem um home problema office, super sério pra empregos. Tá Não, difícil arrumar emprego. não é verdade. Tem Não é 7% de desemprego no Brasil só. Não é um problema muito grande. Entendi. Você tem 50% de turnover, eu tô te dando dado. Você tá pegando Sim. experiência pessoal, que eu sinto muito que você esteja Não, vivendo, não, não. mas colocando Pra como mim não é um realidade. problema, porque eu não tô procurando emprego, entendeu? Pra mim não é um problema, tô falando de um problema social. A Entendi. gente tem problema assim, que todo mundo teve problema pra arrumar emprego, Eu não é uma acredito coisa que sim. simples. Mas aí é o que a gente falou no debate. É a gestão de expectativa. Uhum. O que eu quero versus o que eu consigo nesse exato momento. E a meritocracia, ela entra em você, pelo seu mérito, pelo seu trabalho, conseguir galgar um espaço na companhia entregando valor. A gente fala um negócio. Tudo que o empreendedor quer é alguém que entregue valor pra companhia dele. Ele quer pagar bônus pra isso. Aham. Ele quer muitas vezes fazer com que as pessoas sejam sócias dele por isso, entendeu? Se Não, você não é entra- verdade. Eu faço falando, isso. eu já trabalhei em 10 empresas, eu tenho 26 anos. Pausa, eu tenho pós-graduação. pausa. Caraca, Ela- 10 empresas, 26 anos, velho. Agora, batendo um pouco na coerência. Como você tem uma dificuldade gigante em arrumar emprego, certo? Que é o argumento dela. E aí ela falou que com 26 anos ela já trabalhou em 10 empresas. Tem dificuldade pra arrumar emprego ou não? Supondo que ela... Claro que não, primeiro ponto. Segundo, supondo que ela começou a trabalhar com 18. Ela em 8 anos mudou 10 vezes de emprego. Quer dizer que ela fica 0,8 anos em cada empresa, quer dizer que ela fica 9, 10 meses em cada uma. Ou seja, tem uma porrada de emprego, né? O problema não é falta. Talvez, com certeza, ela não esteja conseguindo o emprego que ela quer. Né? Aí é diferente. Né? Aí é uma Falta ela questão- posicionar, o problema dela é diferente também. Aí é uma questão de expectativa. Agora, olhando o outro lado do globo, o lado do empresário, né? E eu acho que ele vai abordar isso já já. Mas pensando que um funcionário tem uma curva de aprendizado dos primeiros 3 meses que ele não agrega basicamente nada. Nos 3 seguintes ele empata. E a média dela é de praticamente 6 meses, 6, 7 meses por empresa. Ela foi uma montanha de prejuízo para todas as empresas que ela passou. Agora, né, olhando, tudo bem, tem a questão da expectativa do lado dela, mas só que também do outro, ela não agregou basicamente em nada, porque na hora que ela foi pegar tração, ela saiu. Foi pegar tração e saiu. E aí ela reclama que ela não consegue, ou que o problema é o líder, ou que o problema é a empresa, né? E muitas vezes não é assim. E não é ela que tem um monte de pós, um monte de coisa? Ah, dá o play. Não tô lembrado Dá o play, agora. dá o play. É. Acho que. E aí acho eu que sim. paro a hora que ela fala disso. Acho que sim. Graduação, eu fiz faculdade, eu tive, Aí, muito, Por que você tá procurando emprego? porque eu tive muita experiência, eu acho que as pessoas exigem demais de coisas que eu já tenho e já posso entregar. Ou seja, Red flag.
Opinião pessoal. Pra mim, pós-graduação, mestrado, essas coisas, se você não quer ser um acadêmico, um cientista, um pesquisador daquilo, cara, é red flag pra quem tá contratando. Porque, sei lá, é mais qualificação, cara. Pra mim não. Pra mim é hesitância. É a pessoa que não executa, a pessoa que se acha... Como é que é a palavra em português? É entitled, né? Que acha que tem muito direito a tudo, entendeu? Sabe? Tipo Sei. que... Não, eu tenho minha pós, não sei o que. Cara, pós é a maior comedeira de dinheiro. E você sabe que você fez aquela... Eu fiz e me pós da arrependo. TV? Eu fiz e me arrependo completamente. Pós-graduação, principalmente se ela não for técnica, ela não vale de nada. E foi a que eu fiz, que foi hiper superficial, né? O que valeu pra mim, claro, foi o bacharelado, né? Que foi a engenharia que me trouxe a visão sistêmica, mas pós-graduação, e quanto mais você galga ali, quanto mais você é genérico, tipo, você querer falar de pós em negócios, pós em administração de empresas, cara, não faz sentido. Isso é você achar que um currículo forte sozinho vai vender a sua expertise, né? O seu way of thinking. E você vê que mais pra frente ela fala que nem trabalhando ela tá. Ou seja, é o sintoma dessa camada, assim. Acho que a galera da minha idade tem muito mais. Da sua Nossa, também, da minha é muito mais. A gente do tá no que a mesmo sua bolo. até. Pode ser, porque essa galera tem alguma condição que permitiu ter bons investimentos em educação, mas basicamente não fez nada. Ficou hesitando a vida toda, justamente porque teve condições de fazer faculdade boa e tudo mais. E, cara, quando você passa por essa fase de que você tem que escolher a faculdade, ensino superior e tudo mais, você entende que faculdade é um produto de educação, né? Tipo assim, é um produto de educação. Educação você pode se educar de várias maneiras. Tipo, essa visão mais macro te abre a cabeça pra muita coisa. E você começa a entender no mercado de trabalho que o que vale, né? E a gente estando na cadeira de quem contrata hoje, o que vale e o que vai encurtar a curva de aprendizado de alguém que vai entrar é a prática. Não importa a faculdade que o cara fez, o que importa é o quão bom e quão responsável ele parece. Né? É sempre assim. Sim, e eu, pelo menos, eu cresci ouvindo, tanto na carreira como na faculdade, que a pós era o que ia te levar para cargo gerencial. Sem pós, você fica travado em cargo de executor sênior. Se você tem pós, você consegue escalar e subir para coordenação, gerência, diretoria, né? Você consegue escalar. Então, esse código mental também que foi passado, principalmente ali para a galera dos anos 80, início dos anos 90, foi, acho que, fundamental para criar essa falsa ideologia, né? Cara, tanto é que se você vê... Aí também tô falando com base em impressões do Luiz aqui, né? Mas você vê um negócio muito coordenado, assim, do surgimento lá do FIES, a explosão das empresas de educação, óbvio, irrigou esse mercado com muito dinheiro, muito dinheiro. O FIES tem uma inadimplência bizarra e agora a decadência disso, porque começou a ter outros formatos de educação aparecendo, né? Então, olhando de uma forma mais macro, é um nicho mesmo que teve... subsídio, né, governamental ali por muito tempo, como qualquer outro, tipo automotivo mesmo. Então, tipo, é um nicho que teve muito dinheiro jogado, cresceu, diminuiu e com a vantagem de que é algo que as pessoas assumem pra vida que é necessário, né? Então, é um produto que vende porque tem que fazer, entendeu? Não é que tem que ter convencimento. É muito louco isso. Não, perfeito. Entregar e eu não sou contratada pra aquela vaga específica, Porque entendeu? você tá escolhendo demais, você tem que construir. Mas eu posso escolher demais. Eu tô te falando, eu sou A tua contratada. vida Eu posso. permite porque você Sim, tem formas de porque eu tenho- viver. Não, porque eu não preciso trabalhar pra outra empresa. Eu posso empreender, mas pra ganhar um salário normal, entendeu? Tipo, Isso aí valor você tem razão. específico. Hoje eu faço isso Olha o com dado que eu vou te artista, dar. por Quanto exemplo. que você acha que, na média, um empreendedor brasileiro, dono de empresa, ganha por mês? Eu queria te perguntar isso. Chuta pra mim, mano. Você disse pra mim que a sua folha de pagamento é 80 milhões. A minha. Mas quanto que você acha que, na Quanto média, você fatura por mês? 500 milhões por ano? Agora me fala o seguinte, na média... Como isso? Não faz sentido. Ué. 80 milhões por mês você paga de... Não, 80 milhões por ano. Por ano, Por ah, ano. tá. Me fala um negócio, quanto que você acha que um empreendedor ganha por mês, bota no bolso por mês, na média? Depende do empreendedor, depende da empresa, depende do Se negócio. for chutar o número da média brasileira. Não sei, te Chuta, fala você que é empreendedor, eu quero Tá bom, saber esse dado. eu vou te dar o dado, você vai ficar Diga. chocado. Diga. Mais ou menos 3 mil reais. Eu trouxe o dado pra vocês, que eu sabia que vocês iam acreditar. Cara, ó, se metade das empresas são mês... Esse que é o tá único ponto que não foi jogado e que, claro, faltou um pouco de profundidade, visão sistêmica para poder ter esse rebate, né, dos demitidos. Tipo, falar assim, Thales, mas também esse número, 50% são mês, ou seja, 50% é óbvio que ganham nessa faixa. Mas mesmo assim, mesmo que os mês tivessem uma média, sei lá, de 1,5 conto, vamos considerar um salário mínimo, eu tô falando que a outra metade teria que ter uma média de 4,5, certo? Para dar 3,5. Se eu tô falando de 50-50 e considerando que MEI ganha um salário mínimo, fazendo esse assumption, a gente tem que o outro lado ganhar 4,5. Mesmo assim, né? Que não seja os 3, seja os 4,5. Faz sentido? Exato. Ó, eu abri aqui uma matéria do Sebrae falando que quase 70% dos empreendedores brasileiros têm renda de até 2 salários mínimos. 70%. Sim. Ou seja, se 50% são MEI, os outros tem no outro grupo, quase metade tem esse rendimento.
Uma coisa que é uma unanimidade é a baixa educação, né? A gente sabe que a galera não tem qualificação. Só que isso tá tanto entre quem tá procurando emprego como quem tá tentando empreender. E muitas vezes quem tá no low end dos CNPJs é porque não conseguiu um emprego. Então teve que fabricar o seu próprio emprego. Só que tem um agravante, o cara que tem um emprego, ele pelo menos tem estabilidade. Uhum. O cara que é empreendedor, por menor que ele seja, ele tem riscos. Sempre. Os riscos são grandes. Sempre tem. O Uber tem risco. O iFood tem risco. Tem risco de não ter mais corrida, dele se machucar, de ser banido da plataforma. Até tem a parte uma- não N controlada, riscos. né? Governamental, né? Entrou uma lei diferente, entrou o banimento, por exemplo, né? Igual eu tava falando. Regulação. Igual eu tava falando alguma regulação específica, acho que eu tava lendo do Airbnb agora que ia entrar. Então, você fica sujeito a isso, né? Inclusive, eu não separei para esse vídeo, mas eu já li algum estudo olhando pro longo prazo, sei lá, 40, 50 anos, sabe aquelas projeções financeiras que geralmente a galera dos investimentos faz? Sei. É quase sempre uma decisão muito mais racional. Você, considerando que é a mesma pessoa com a mesma qualificação e tudo mais, é muito mais racional você passar a vida inteira sendo empregado, um bom empregado, se você for qualificado, do que empreender. Porque se você olha ao longo, sei lá, de 50 anos, o empreendedor ele vai comer capim em 20 anos, vai ter 10 que ele vai porrar de fazer dinheiro, e se ele não porrar absurdamente, ele empregado e estável e subindo um pouquinho, vai ganhar mais no long run ali. Então, Sim. Na isso área, é mais uma coisa. na área, o CLT provavelmente, na grande média, faça mais sentido, né? Olhando. Olha quanto tempo a gente mesmo demorou comendo capim, tipo, ganhando muito menos do que a nossa qualificação sugere, do quanto a gente ganhava no mercado, até começar a passar o que a gente ganhava no mercado. E aí é também. tudo questão de momento, né? E aí também exige muita resiliência e consistência, né? Que a grande maioria não tem, né? Vai lá, dá um voo de galinha de um mês, cai. Dá outro voo de galinha de um mês, cai. Você precisa Então- estar muito comprado com a missão. Em qualquer coisa da sua vida. Pô, sei lá, eu quero emagrecer, por exemplo. Pra você passar pelo obstáculo, que é comer menos, passar fome às vezes, treinar 1, 2 vezes por dia, pô, fazer tudo que tem que ser feito, é difícil, tudo te leva a desistir. Pro empreendedor não é nada legal você ficar um monte de mês sem ganhar nada e trabalhando 12 horas por dia. Uhum. Com a possibilidade, sem garantia nenhuma, de algum momento dar certo. É muito fácil, ainda mais se você tem um bom salário no CLT, de ficar aprisionado no CLT, pô. Sim, Né? sim. Mas, Deixa eu dar pra bom, ele aqui. eu acho que o dela já tá no quê? Já tá em quase 28, né? Já praticamente já acabou. Agora pode ir pros 28 e 50. É esse menino que acho que tem até Você uma chega na reportagem dele que ele já se realocou, né, numa empresa, então... Mas bom, Exatamente. bota Você tem aí. que fazer o previsto das 8 às 18 e você não tem espaço pra mostrar o seu talento. Ué, mas das 8 às 18 você vai fazer o quê? Você faz o previsto, você abre uma planilha, você coloca os dados. Ali você vai mostrar seu talento, pô. Não é? Seu talento operacional ali, Mas faz é o o que eu previsto. Eu não vejo nada de mal nesse moleque. Eu assisti ele, pô, é um moleque que Sim. fala direito, parece ter princípios e tudo mais, mas olha o que colocaram na cabeça dele. Eu vou fazer o mínimo, vou fazer o previsto. Bota Você vê, agora aquela- dos 30 e 40, depois disso. Que aí ele vai 30, continuar né? falando. Aí. Meus funcionários porque são muito bem treinados. Então, se eu não remunerá-los melhor, eles vão embora. Eu vou ter um trabalho de tentar contratá-los novamente. Eu vou ficar perdendo tempo com esse negócio. Com certeza. Nesse cenário hipotético é muito bonito. Se supostamente todas as empresas fizessem isso, ia ser excelente. Sextou dado do microempreendedor do Sebrae. Só que o Sebrae, Não, micro não, é a média do empreendedor brasileiro. É que o Sebrae, ele é o maior órgão de apoio ao microempreendedor e pequeno empreendedor do Brasil. Mas ele tem um censo de todas as empresas Eu brasileiras, faço né? faculdade lá, legal, o próprio Sebrae, legal. E bom, não é muito assim que acontece. Geralmente eu acredito que todo mundo aqui pode concordar, né? A gente que tá no papel de quem tá executando o operacional, a gente faz o mínimo ali, porque não importa, se a gente faz o mínimo, se a gente faz o médio, se a gente faz o máximo. Não dá Faz pra exigir, o cara. mínimo. Isso porque ele foi o único que ele bateu de frente, até num ponto que a gente tinha levantado, né? Do microempreendedor individual, né? Do MEI. Que ele trouxe, que esse dado que o Thales trouxe, tem uma bela de uma parcela que é individual, né? Mas, Exato. cara, esse pensamento de fazer o mínimo, porque o empresário é o vilão da história, ou é o cara que tá abusando, Não, E ó, mais uma coisa que, de novo, é pensamento de segunda derivada. Tem que ter uma cabeça um pouco mais aberta, analisar causa e efeito. Olha pro momento de tecnologia que a gente tá. Se você tiver um mínimo de gerenciamento de risco do próprio umbigo mesmo, e você faz uma coisa operacional, como é que você vai fazer o mínimo, cara? Se você fizer o seu máximo, aí IA te substitui. Se você fizer o seu mínimo, não tem nem que pensar. Né? Tipo, pensando assim de maneira... Se o seu processo é puramente logístico, de pegar a coisa de um lugar e colocar no outro, planilhar, pô, uma automação da N8N te troca suas 8 horas. Perfeito. Não precisa nem colocar AI na parada.
Eu falo sempre mesmo. Irmão, Pior é quando tem deixa eu falar uma alguém parada de verdade aqui, um conselho de amigo. É uma pena que você faça isso com você mesmo. Porque pra empresa, se você tá fazendo o mínimo e daqui a pouco tem alguém que vai fazer um pouco mais, ele te demite e contrata outro. Mas você não vai se dar a oportunidade de se desenvolver e conhecer a sua potência. Então eu, quando tava na tua cadeira, quando eu fui funcionário, eu já fui funcionário algumas vezes na minha vida. Não, eu tô demitido. Não, mas eu já fui funcionário algumas vezes na minha vida. Eu trabalhava, cara, até 11 meia-noite sem precisar. Tu não saía 7 horas da noite, trabalhando, tô bom. Eu lembro que a gente tinha que bater o ponto. Eu bati o ponto, voltava escondido pra minha sala, fechava a porta e ficava até 11 meia-noite na época que eu tava fazendo e-commerce nos caras. Por que eu tava fazendo isso? Não era pra empresa, não. Era por mim. Então você fazer o mínimo, você tá se enganando. Você não tá enganando tua empresa, não. Não tá enganando tua patrão. Não é o que eu faço, mas é algo que eu tô esperando discutir. Então, vai. Essa é a coisa mais legal que o Thales falou, sabe por quê? Qual o sintoma comum, mais um dessa galera toda? É a falta de visão de jogo, entendeu? A vida é tipo... Tem até coisas muito mais loucas estudos que mostram que a vida é uma simulação e tudo mais, tem uma força maior nos guiando. Mas, cara, no final, a vida é um jogo. O único jeito de interpretar ela, seja qual for seu jogo, não tem problema de não ser financeiro, ou se for financeiro, ou sei lá, eu quero ser o melhor corredor de rua do planeta. Porra, vai correr que nem o Usain Bolt, seja competitivo nas coisas. Só não fique vagando. Tipo, a lei número 1 é essa. Por exemplo, o que o Thales falou é verdade. O Thales estava querendo ir em busca do que ele queria. Não tá nem aí pra empresa. E é esse tipo de gente que tá jogando sério alguma coisa na vida que as empresas querem. Sim, sim. E outra coisa, né? Aí é um ponto que eu trago, até pelo que ele jogou, né? Apesar do menino aqui ter comentado que não é o que ele faz, mas isso de executar, de realizar o mínimo, será que todo mundo, todos os 30, igual falaram anteriormente, foram demitidos injustamente? Esse é o ponto que eu quero jogar aqui. Exato. O terceiro tema é: a culpa da demissão é sua. Eu esqueci de perguntar, mas você tinha mais algum time frame? Bota dos 35 aos 36 e 20. Esse cara aqui ele é bem razoável, né? Até quando eu vi. Mas aí volta pra esse cara que é bem polêmico. Você pode falar, não quer mexer no cabelo, eu gosto do meu cabelo. 10 meses depois, não, se você tá fazendo uma entrevista, você me passa, que eu vou mudar a aparência, beleza? Você sabe que não pode falar isso. Eu sei disso. Juridicamente Não, na empresa. Não pode, por exemplo, depois que você tiver contratado, você... De novo, cara, esse negócio te irritou, por que você não procura a regra do negócio, né? Por exemplo, o próprio Thales falou aqui, cara, a pessoa não pode te discriminar na entrevista. Depois, se a pessoa te discriminou, você também tem que saber quais são as medidas cabíveis. Tipo, em nenhum momento é aceitável isso. Claro. Tipo, ao invés de falar, a culpa é dele, toma suas providências e resolva o problema. Cara, pode te dar uma sugestão. Ela pode não existe um padrão aqui e tal. Você quer se adequar esse padrão, não, e você pode falar, não me enquadro, não vou trabalhar naquele ambiente porque eu não sou. Perfeito, você vai para outro emprego. Exato. Não, então, no começo eu vou estar avaliando isso. Agora eu vou te dar a minha opinião sobre o que ela fez. Ela fez errado. Eu não faria assim. Se pro ambiente que eu trabalho, o teu cabelo é um problema, pro meu ambiente é um problema. Pro ambiente que eu trabalho, o teu cabelo é um problema, eu não deveria contratar. Então já começa por aí. Exatamente. É isso que eu penso. Mas você falou pra pessoa, tipo assim, procurar outro emprego. Eu vou começar tudo de novo, vou bater em porta de outro lugar, fazer exame, etc. Não, eu nem pedi pra entrar. Ela me ligou, entendeu? Mas então, você só tinha duas escolhas ali. Ou você, no caso, você tá contratando, né? Mas o meu emprego eu tava indo muito bem. Com meus clientes eu tava indo muito bem. Mais uma coisa que dá pra diagnosticar aqui é a noção de que, cara, não existe abundância de emprego, cara. Que o seu emprego é o único, isso te aprisiona pra cacete. Total. E te aprisiona muito mais quando você tem um bom salário, que eu acho que não é o caso aqui, mas no caso desses caras aqui, você vê que todos eles acham que a empresa deveria cuidar deles, porque são eles, entendeu? Exatamente, mas aqui eu vejo um outro tipo de problema. Esse ponto que ele jogou, quando o Thales falou assim, cara, então muda. Aí ele mesmo jogou, mas eu vou ter que fazer entrevista de novo, vou ter que fazer... Ou seja, o cara não quer mudar. Eu já fui escolhido por uma empresa, isso aqui já foi 1 em 1 milhão, como é que eu largo isso? Eu vou me sujeitar a tudo. E aí, você vai se sujeitar a um cara que, pô, se a gente tá falando de baixa educação na média, não é só no CLT, pô, é quem tá mandando você, é o middle management, é idiota também, muitas vezes. E aí você vai se sujeitar a isso, cara. De novo, é só você ser bom. Tudo aqui se resolve com você sendo bom, seja no que for. Só seja bom. Pô, entenda a lógica que te faz ser contratado por salários melhores em lugares melhores e vai. Sim. Não tem outra alternativa. Não. Então tá fazendo um trabalho muito bem. Eu entendo, mas aí você tem, sei lá, uma pessoa que era tua chefe, ela que tinha caneta, ela que ia tomar decisão, ela te deu um feedback. Você pode ouvir e seguir na companhia ou não, e arrumar outro emprego. Tudo bem? Como é que é o seu ponto aí? O que você acha sobre o tema? Eu discordo, porque eu tinha um sonho de trabalhar no banco. Eu comecei terceirizada na empresa. Eu trabalhei por 13 anos nessa empresa. Me dei o máximo. Aliás, eu não perguntei, tu meteu o corte? Não, o dela foi bem ok. Aí dos 44 e 40 até os 48, mais ou menos. Que aí volta esse cara. Eu não contrato gente woke na minha companhia. Quem quer debater? Vamos lá, meu grande debatedor. Qual é o ponto sobre o tema, irmão? Eu discordo, vamos lá. Quais são os benefícios da sua empresa pra você escolher o que você quer dentro da sua empresa? Salário bem acima do mercado, bônus, possibilidade de se transformar em sócio, ter contato com empreendedores do Brasil inteiro, ter acesso ao melhor programa de formação executiva do Brasil, tem bastante benefício. Na sua empresa, na empresa em geral. Qual é o benefício? Claro, ele vai pegar, vai defender os empresários em geral. Não, cara, a gente volta de novo pro mesmo ponto. E se fosse você nessa posição, você não ia contratar. O dinheiro é seu. Você não vai contratar quem você quer. E outra coisa, cara, o Thales foi bem esperto aí na argumentação, né, que você vai ver. Na hora, ele bate também nos empresários, mas só que ele fala, mas eu posso resolver esse problema com o meu produto na minha empresa.
Exato. Então, no final, de forma bem velada, Hoje, você tem esse argumento. Pode dar o play. Exato. Esporte? Depende da companhia. Não, porque teletransporte não Mas é. esse não é o tema do debate. Não, O tema do debate é que o mercado tá cheio de profissionais sem resiliência. Tem que escolher. E muitos chegam ali e falam, mas qual que é a diversidade da companhia? O que a companhia tem a ver com isso? Só que o jovem aprendiz que quer aprender a trabalhar, ou a sua empresa vai pedir experiência no mercado. E ele não tem experiência, pessoa. Você tem que dar esse espaço pra ele aprender. Por que eu tenho que dar? Ué, A você empresa tem a obrigação de dar espaço como pra que a pessoa vai trabalhar se ela nunca trabalhou? Aí você quer experiência. ela vai ter que galgar o caminho dela, irmão. Da mesma forma que o empreendedor, ele tem que galgar o Então, se ela tá caminho dele. estudando, ela pode escolher sim. Então, ela pode escolher pra onde ela vai. Aí pode escolher, o empreendedor tem a obrigação de aceitar. E ele também não tem a obrigação de Então, um não tem a obrigação de trabalhar e o outro não tem a obrigação de contratar. Precisa ser uma rua de duas mãos, né, pô? É binário, né? Ou é ou não é, cara. Não existe algo. Ninguém tem que fazer nada. O cara não tem que trabalhar lá e nem o empreendedor tem que contratar, né? Sim. aceitar o que a empresa concorda, entendeu? Não, mas se liga, você que tá buscando emprego. Vamos colocar, você é o jovem empreendedor, você tá buscando emprego. Eu tenho obrigação de te contratar. Certo? Eu não sou ONG, eu não sou governo, eu sou Exatamente. empresa. Se você me E eu sou provar- escravo pra você. Tipo, Mas ninguém tá falando que você é escravo. Ninguém tá falando que você é escravo. Escravo. O ponto é, se você quer trabalhar na companhia, você tem que provar que você tem competência pra entrar lá. Exatamente. Um contrato de trabalho é um contrato livre, onde eu contrato quem eu quiser e você trabalha se você quiser. Exatamente. Você seria escravo se fosse te obrigasse a trabalhar. Então eu te boto numa fazenda e você fala, não quero trabalhar mais aqui. Eu trampo a porta, te prendo lá, e você serve, então é crime, a Polícia Federal tem que cuidar disso. Aí você coloca no contrato, vamos trabalhar de segunda a sexta, final de semana, hora extra, se quiser. Você vê que o funcionário Se não você tá quiser se trabalhar produzindo pra no isso, final de semana porque não quer fazer hora extra, porque não é obrigado, aí você vai mandar ele embora. Vamos deixar a pessoa fazendo hora extra. Vamos lá, se eu preciso de hora extra e eu tenho um limitante ali pra poder pagar em pessoas, para um gasto de pessoas, eu tenho pessoas que querem fazer hora extra. E outras que não De repente outras que não querem, eu vou priorizar quem? Eles, Claro, não, mas não você tem falou, nada com isso. exatamente, você tá demitindo pessoas porque não tá fazendo hora extra, é isso? Ué, se é o que se eu tenho que fazer uma escolha, qual o problema? Eu tenho obrigação de manter pessoa que não tá fazendo hora extra, se eu preciso de gente que faça hora extra? Eu acho que sim. Claro que não, onde na lei tem essa obrigação? Então, mas você demitir a pessoa. Mas se ela... Cara, bom, Cara, não sabe que a primeira coisa que vem na minha cabeça é que todo mundo quer odiar o jogador, mas não quer odiar o jogo. O jogo é esse, cara. Tipo, uma relação de trabalho espontânea, né? sim. Faz sentido. Quando ele traz, né, dessa forma, né, apesar da forma radical, mas o ponto é, né, que os outros 30 demitidos com certeza iam, né, ter o acordo disso. Se você tem uma posição, né, para contratação de uma pessoa e as outras 19 pessoas da área trabalham, fazem hora extra, vão de sábado, por que essa pessoa que você vai contratar, que ela diz que não pode num processo seletivo, ela deve continuar na sua empresa? Tipo, minha opinião é bem assim, né? Do mesmo Fala. jeito que tem muito mais vaga que candidato, né? O oposto também vale. Tipo assim, não existe escassez de nenhum lado nem de outro, talvez em casos específicos, mas nesse caso bem topão de funil que a gente tá falando, não tem. Então, como não tem a escassez de caras do nível dele trabalhando, ele é commodity. Ele tem que ele é o arroz no meio do negócio, entendeu? Então, tipo, pô, seja o arroz mais brilhante. Sim. Entendeu? Faça alguma coisa diferente. Se você quer mesmo. Se você não quer, você perde o direito de reclamar também, se você não quer. Né? Então não reclama. Se eu tenho uma escolha, eu tenho 100 reais, 100 dinheiros pra pagar essas pessoas, e eu tenho gente aqui disposta a pegar esses 100 dinheiros aqui, e tem outra aqui que não quer, eu vou fazer o que na companhia? Ou eu preciso de mais força de trabalho. Essa pessoa fala, eu não quero fazer hora essa, beleza, tem alguém que quer, quero, obrigado, meu tempo de trabalho, ok, tá aqui seus direitos, vem pra cá, você tá demitido, contrato outro, o que tem de errado nisso? É um contrato livre de trabalho, você fica se você quiser, e eu também fico com você se eu quiser, certo? Se a empresa se transformar numa ONG, aí é outro caso, mas não, preciso ter lucro, preciso ter resultado. Aí que entra a meritocracia, quem trabalha mais se esforça mais, e é tecnicamente Eu tô melhor demitido resultado. Valeu, mano. Caraca. Bom, agora pra encerrar, pode colocar na 1h03 e 30 segundos. Que é o menino do Sebrae, ele Pra adicionar volta. nesse debate, Pauta demitir é te fazer um favor. tipo, você precisa lucro, certo? Claro, obviamente. Pra puxar um pouco o saco do Sebrae, já que a gente falou dele, tá bom. Lá a gente aprende que existe o empresário e o empreendedor. Certo. O empresário, ele vê o lucro. O empreendedor, ele vê o impacto social. Você tá falando sério pro Sebrae te ensinar isso? Sim. Essa é uma definição etimologicamente errada, inclusive. Você pode procurar isso no Não, dicionário. volta. Então, lógico que não é um... Volta, que era esse ponto que eu queria. Acho que é o ponto principal, na verdade, esses 30 primeiros segundos. Mas olha o que o Sebrae fala. Não, o Sebrae, aliás, é uma das coisas mais, cara, cheio de boas intenções, né? Mas Boa intenção até demais. faça um experimento social de entrar em algum grupo de empresários do Sebrae. Pra você ver a qualidade da galera que tá lá. É deprimente. Ou de É a ouvir média, o né? Sebrae, né? Muitas vezes como Ou de ouvir, linha é. principal da empresa. O empresário, do mesmo jeito que a galera em determinadas carreiras investe em cursos e tudo mais, o empresário ele tem que investir na qualificação profissional dele. E aí, não quero levantar a bola do Thales aqui, porque não é nada pessoal com ele, mas realmente ele criou simplesmente a melhor formação corporativa que tem. Isso é um fato. Para quem tem diferentes carreiras ou também para quem é dono de uma empresa, sócio e tudo mais, você quer aprender gestão mesmo, é no Gestão 4.0, né? Não tem muito o que pensar. Pra puxar um pouco o saco do Sebrae, já que a gente falou dele, tá bom. Lá a gente aprende que existe o empresário e o empreendedor. Certo. O empresário, ele vê o lucro. O empreendedor, ele vê o impacto social. Você tá falando sério pro Sebrae te ensinar isso? Sim. Essa é uma definição etimologicamente errada, inclusive. Você pode procurar isso no dicionário que não é isso. Não, então, lógico que não é um princípio onde a gente... É uma visão, sabe? É mais algo que você coloca ali. Você tem certeza que o Sebrae te ensinou isso? Porque você tá gravado. É uma interpretação tua. Não, é uma visão. É um absurdo esse negócio. Não tem diferença entre empreendedor e empresário, galera. É uma parada. Claro que Quando não. você gera uma demissão, tem que ter um motivo. Quando não se tem motivo, você... É Cara, tipo, cara, se pensar no significado.
a visão do empresário como esse cara ligado apenas ao lucro e o empreendedor como cara de impacto social, para começar que não existe essa diferença, né? Isso é para criar a visão do vilão, que a gente já falou já várias vezes, né? E que órgãos, né? E isso que é assustador, né? Um órgão que tá ali para pegar na mão do empreendedor, né? No caso do Sebrae, né? E levar o cara para frente, acaba dando essas visões completamente erradas, que tudo, né? que é estatal fica politizado, né? Esse que é o maior ponto. E, cara, se você olha na origem da palavra, o empresário, a premissa para ser empresário é ter empresa. Então é ter CNPJ, que a gente sabe que é zero coisa, né? Sim. Abre rápido, a barreira é zero, a gente vê os resultados, né? Vê o resultado da média dos empresários, então não é qualificação nenhuma ser empresário. E aí, se você olha para empreendedor, a origem da palavra é empreender, e um empreendimento é uma empreitada, né? Então, tipo, também não tem nada a ver com impacto social. Tipo, a definição completamente errada. Tipo, se você quer falar de impacto social, não use esse exemplo, que é um exemplo horrível, né? Tipo, você ensina errado, inclusive. Você tá errando. Agora, quando você tem um motivo, você tá acertando. Você tem que passar esse feedback. Claro. Se você passa o feedback, eu concordo com o tema. E, de novo, todo mundo que foi demitido, não todo mundo, a grande maioria das pessoas que foram demitidas, tirando as injustiças, como a moça que foi demitida grávida, tá? Ela foi demitida porque, na visão do empreendedor ou do gestor que a demitiu, ele não produzia o suficiente pra poder ficar naquela cadeira. Porque, no final das contas, você chegou e perguntou, você visa o lucro. Eu falei, claro, qual que é a conta que eu vou fazer? Qual que é o retorno sobre o capital investido? Digamos que você me custa R$100 por ano. Cara, eu espero ter um retorno maior do que eu tô te pagando. Senão você não, se eu acho que você não vai me dar esse retorno, eu vou te demitir e contratar alguém que me dá esse retorno, porque eu tenho R$100 por ano pra poder investir naquela cadeira. Você acha que é errado eu fazer isso? Sinceramente, acha que é errado? Bom, se a pessoa não entrega você no final, você lembrar 1000 vezes. Você acha que é errado eu demitir alguém e contratar alguém melhor? Não, com certeza não. No seu papel eu faria isso. Só que o problema você faria a mesma coisa, com certeza, mas não acontece isso. Você faria a mesma coisa, velho. O grande ponto é esse. Todas as coisas pontuadas, se as cadeiras fossem trocadas, a galera faria pior, inclusive. Exatamente. Esse que é o grande ponto. Exatamente. Se mudasse o tema desse tipo de discussão para qualquer outra, se fosse futebol, se fosse, sei lá, situação familiar, qualquer coisa, seria, cara, exatamente o que eu falei. Trocou a cadeira e ia fazer pior. Sim, não. Perfeito. Não é verdade, não é verdade. Um exemplo próprio aí, pra gerar um pouco até de crítica. Tá. Eu trabalhava em uma empresa que era um clube de negócios, a gente recebia empresários como você. Tá. Eu fui demitido porque atrasaram os meus pagamentos e, inclusive, as minhas comissões. Eu mandei um e-mail cobrando. Foi por isso que eu fui demitido. Você foi vítima de uma injustiça. Um dia antes da festa da firma que eu queria encher a cara. Você foi vítima de uma injustiça, irmão, mas a gente não pode generalizar exceções. Tal qual eu sou uma exceção por ter contratado uma mulher grávida. Eu não posso generalizar, falar que todo empreendedor contrata uma mulher grávida, entendeu? A gente não pode pegar uma exceção, colocar como regra e criar uma verdade e ficar nessa dicotomia entre nós contra eles. De novo, a gente tem que lembrar que o inimigo é o sistema, irmão. Eles que estão se fudendo. Eu lembrei do impacto social. Você fica como empreendedor, você atinge muitas pessoas, você gera muito emprego. Você tem que exaltar sua comunidade. Perfeito. E outra coisa, a nossa sinergia entre o homem e a mulher, a sinergia entre o empreendedor e o funcionário, historicamente é isso que construiu o mundo, sempre foi. Só que agora o sistema tenta colocar um contra o outro, homem contra a mulher, empreendedor contra empresário. Isso não existe, gente. Isso aí é um equilíbrio de sinergia. Eu preciso de você, você precisa de mim. É só a gente não esquecer que tem uma turma ali querendo manipular isso pra que a gente fique brigando entre a gente e esqueça o que eles estão fazendo. Isso é verdade. Tamo junto, irmão. Valeu. Esse era o ponto que eu quis trazer, que era a conclusão, que era pra fechar com chave de ouro, que é a maior verdade. É o único atraso que a gente tem. Quem muda sempre as regras do jogo é sempre o governo. E tanto a relação dos empregados, né, versus os empresários, né, não empreendedores só, de acordo com o Sebrae. Isso é o que mais vale a pena, é o que mais faz sentido, porque é o sucesso dos dois, né? Então, acho que esse é o recado mais importante. Na verdade, o recado mais importante é, se você tá procurando emprego, eu acho que nunca teve uma época tão fácil de dar certo, né? Olha pra essa galera. Sim. Você não tá competindo com ninguém. A concorrência é nula. A concorrência é de vocês, né? Porque eu sempre falo pro Sérgio, na frequência que a gente roda o nosso negócio, a gente tem cuidado com as coisas, e a gente empurra negociações, né, contratos novos, e cuida bem dos nossos clientes, e vai gerando mais e mais e mais e mais resultado, cara, não tem concorrência pra nós. Concorrência só é quem tá na mesma frequência que você. Se você tá no mercado procurando um emprego e tem um mínimo de vontade, você não tem concorrência, porque quase ninguém vai girar na mesma frequência que você. Esse é o maior insight, né? Exatamente, Luiz, exatamente. Mas, bom, fechando aqui, pessoal, muito obrigado aí. Na semana que vem tem mais, aí a gente deve voltar a trazer um tema padrão aí, corriqueiro do dia a dia para vocês. E é isso, né? Tem mais algum ponto aí, Luiz? E ficou bom esse modelo de React aqui, eu acho que vai gerar bastante corte legal aí. Ficou. Legal. Pessoal, valeu de novo. Aquele abraço. Até a próxima.